Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Brasil, Cultura Invisível. Eu sou Valmir Batalha e hoje tratarei com vocês sobre movimentos sociais e luta por justiça. Analisarei as questões sociais, culturais, por meio técnico, científico, com base nos conhecimentos das ciências sociais, considerando suas variações de significados ao longo do processo histórico e variações significados no tempo, no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante dos problemas sociais contemporâneos. Se faz necessário compreendermos que os movimentos sociais são manifestações coletivas, com características próprias. Cada movimento tem suas características próprias. Reconhecer as transformações sociais após o surgimento dos movimentos sociais. Lembremos que os movimentos sociais foram de extrema importância para a nossa redemocratização. A nossa Constituição de 1988, no seu artigo 5º, defende os direitos humanos, garantindo igualdade perante a lei, o direito à vida, bem como a liberdade de igualdade. Falarei dos movimentos sociais como fenômeno históricos. Só para lembrar que aqui no Brasil, o primeiro movimento social que temos conhecimento ocorreu em 1562, conhecido como Confederação dos Tamoios, povos indígenas com o apoio de expedições francesas contra os portugueses. Então, nós temos em 1562 o primeiro movimento aqui no Brasil pelos povos indígenas, os tamoios. E o segundo movimento foi a Insurreição Pernambucana, em 1645. A revolta por parte da população nordestina contra a tentativa de domínio holandês no Brasil, sendo conhecido pela imortal Batalha dos Guararapes. É só para situarmos no tempo histórico aqui no Brasil. Para essa discussão ou reflexão, estarei ancorado na filósofa Nancy Fraser. Filósofa nascida em 1947. Fraser procura compreender as demandas dos movimentos sociais por justiça em um contexto de crise do modelo de bem-estar social. Ao longo da história dos movimentos sociais, foram percebidos e estudados de diferentes maneiras. Entre 1950 e 1960 eram compreendidos apenas no contexto específico das mudanças sociais. Na época, ainda se tinha a ideia de que mudanças repentinas constituíam fonte de desordem. Os movimentos sociais foram compreendidos no passado, hoje, por parte de algumas pessoas, como desordens sociais. Há outra corrente
predominante na Europa durante o século XX, que se fundamentava na perspectiva marxista. Desse ponto de vista, a trajetória dos movimentos era interpretada por meio dos conceitos de classe social e luta de classe. Tais conceitos envolviam uma explicação histórica e estavam compreendidos na análise contemporânea no desenvolvimento do capitalismo. Os movimentos sociais, como fenômeno histórico, buscam a justiça. Já falei anteriormente. O movimento, ele busca reconhecimento, ele busca garantia de direitos. Se há um direito conquistado, mas esse direito não é vivenciado, quem tem o direito não tem o direito de ter o direito, ele precisa então mostrar que ele é sujeito de direito. Muitas vezes, o Estado é visto como adversário na luta política e, portanto, a relação entre ele e a população é de confronto. Vejamos, quando há um movimento nas ruas com um grande volume, esse volume oferece então perigo para o governo. O governo sente-se muitas vezes ameaçado por este movimento. Mas o movimento, ele apenas quer que os seus direitos sejam então garantidos, ou que o sujeito de direito seja reconhecido ou seja visto. Nancy Fraser argumenta que os conflitos pós-socialistas suplementaram as demandas por igualdade social. Em um mundo com extremas desigualdades materiais. Para ela, as lutas por redistribuição e por reconhecimento têm uma visão culturalista, reducionista da distribuição. Ela, sendo feminista, diz que esse diagnóstico não é exclusivo do movimento feminista em dar redistribuição ao reconhecimento. Dilemas da Justiça, na era pós-socialista, afirma que a luta pelo reconhecimento está rapidamente se tornando a forma pragmática de conflito político no final do século XX. Demandas por reconhecimento da diferença alimentam a luta de grupos mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, da etnicidade, da raça, do gênero e da sexualidade, entre outros movimentos. A inserção social se dá pelo reconhecimento. Ora, se o sujeito é um sujeito de direito, ele muitas vezes não é visto como sujeito de direito pelo Estado. Daí nós vemos a necessidade do Estado reconhecer esse cidadão como sujeito de direito. Daí nós vemos a contribuição de Axel Honneth, que diz para todos nós que neste pensamento Axel Honneth contribui com a nossa reflexão. Ele diz para todos nós que há 3 formas de reconhecimento. O primeiro é o amor que gera autoconfiança.
O segundo, o direito ao autorrespeito. E o terceiro, a solidariedade que gera autoestima. Vejamos quando que Axel diz para nós que o amor está gerando vidas, autoconfiança do sujeito de direito. Ao mesmo tempo que ele diz que tem que ter um autorrespeito para com o sujeito de direito e o sujeito de direito para com o outro sujeito que muitas vezes não o reconhece. E a solidariedade que gera também a autoestima para esse sujeito. Os movimentos sociais estão calcados em um processo que se constrói no cotidiano, no seu dia a dia, e não tem um ponto predeterminado de chegada. Como todo processo de transformação contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias. Os movimentos, eles se organizam e não têm uma certeza. Deseja conquistar o direito ou a garantia do direito, mas não se tem esta certeza. Os movimentos se organizam em torno de sua especificidade e se completa na busca da superação das desigualdades sociais. Os movimentos sociais não são desvinculados. Existem conexões significativas entre os movimentos que se somam na busca de uma nova sociedade. E essa nova sociedade deve passar pela redistribuição socioeconômica. E o remédio para essa injustiça é uma mudança cultural. Por que se faz necessário uma mudança cultural? Porque, na sua maioria das vezes, as pessoas dominantes, elas pensam sempre a partir de si, para o outro. Esse pensamento cultural está enraizado no dominante. Aquele que pensa que o outro não faz parte da sociedade. Ou a sociedade a qual que ele pertence não é a sua. Mas necessita dessa classe para lhe prestar serviço. Quem é que está trabalhando, limpando a sujeira da classe alta? É a mão negra. A mão negra é quem está tirando a sujeira da classe dominante. Assim nós vemos que essa classe dominante, ela usa a periferia para o seu bem-estar social. Mas esta mão de obra barata não é visível. Ela só é visível quando acontecem alguns problemas. Por isso é que a sociedade necessita de redistribuição socioeconômica. Na nossa reflexão, é possível perceber que não existe uma única definição do que seja os movimentos sociais. Contudo, é possível notar que nas discussões predominam as explicações dos novos movimentos presentes na sociedade contemporânea, que se limita a mudanças relacionadas às questões culturais e pontuais. A história é sempre um movimento fundamental para
a compreensão desses movimentos, mas a apuração de seus aspectos estruturais se tornou indispensáveis para compará-los no tempo e no espaço. Os movimentos sociais pertencem à sociedade, mas muitas vezes essa sociedade não quer enxergar. Culturalmente, ele pensa que o movimento não pode lhe atingir. O movimento social ou os movimentos sociais são necessários no nosso dia a dia para toda a sociedade. Não podemos simplesmente dizer que os movimentos não são importantes para o nosso dia a dia. Os movimentos sociais e a luta por justiça se faz presente em todas as sociedades. Espero ter contribuído com a reflexão de vocês mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu joinha, curtir o nosso canal, para que possamos produzir conhecimento ou partilhar conhecimento com vocês. Mais uma vez, muito obrigado e espero vermos em breve.